Chega mais que a história de hoje é densa. É uma história um pouco diferente do que eu estou acostumada a contar aqui e acho que muita gente vai se identificar. É a história de uma relação entre uma mãe e uma filha que por muitos anos foi motivo de dor, de irritação e num determinado ponto da vida começou a se transformar de uma forma tão incrível que afetou o rumo da vida das duas para sempre. A história tem várias camadas e a gente vai viajar no tempo. E a ideia é a gente viajar para dentro de nós mesmos. Olha a terapia aqui. Tem muita coisa para aprender aqui com essas duas, viu? Vamos juntas? Antes de começar, deixa eu te contar uma coisa super rápida. Essa história faz parte de um projeto que a gente criou chamado Sua História é um Presente. Sabe aquele presente que emociona de verdade? Que não dá para trocar, que não quebra e também ninguém esquece? É isso. Com esse projeto, você pode homenagear alguém especial, contar a história dela e deixar registrado para sempre. E o melhor, quem recebe se emociona, mas quem dá também sai com o coração cheio. Quer saber como funciona? É só chamar a gente no WhatsApp. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Joyce e da Margarete, também conhecida como Meg. Joyce é paranaense, mas com 12 anos se mudou para Rondônia, no norte do Brasil. Ela é a filha mais velha de 3 irmãos. Na adolescência, esses 3 irmãos viviam com a mãe em Porto Velho. A mãe é a Meg, que hoje tem 76 anos, mas nessa época ela era bem mais nova, claro, e trabalhava como assistente jurídico no Ministério Público de Rondônia. A mãe da Joyce sempre foi daquelas pessoas que trabalha muito e ela sustentava as crianças sozinha. Por causa disso, a Joyce teve que aprender muito cedo a ajudar a cuidar da casa, dos irmãos. Com 11 anos, a Joyce já sabia fazer comida, botar a roupa para lavar e até levava os irmãos para a escola. A grana que a Meg ganhava era boa, mas era a conta para pagar o aluguel, comida e escola particular para os 3 filhos. A Meg sempre dizia: a única coisa que eu posso deixar para vocês é a educação, porque isso ninguém vai roubar de vocês. E ela mesma, quando estava presente, dava uma educação bastante rígida e muitas vezes violenta. Tipo assim, tinha muitos gritos ou silêncios porque ninguém conversava sobre o que acontecia. A Meg ficava muito estressada porque tinha que dar conta das 3 crianças. E ela sempre gostou da casa limpa e brigava porque ninguém queria ajudar. A Joyce lembra que todo sábado era dia de faxina, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Tinha que tirar tudo dos armários e da gaveta. E ela obedecia direitinho, porque ela e a mãe tinham um trato. Se Joyce arrumasse a casa, ela podia sair com os amigos. Joyce fazia parte dela, mas muitas vezes, na hora de sair, a Meg falava: hoje você não vai. A Joyce não entendia. Mas por quê? Isso é injusto. Eu limpei toda a casa como você pediu. Já a Meg: você não vai porque eu tô sentindo que você não deve ir hoje. E pronto. Essas quebras dos combinados por parte da mãe eram muito frequentes. E a Joyce tinha quase toda semana acessos de raiva e de choro. Ela achava aquilo muito injusto, sabe? Fazer a parte dela, quando chegava a hora de ganhar o que foi prometido, nada. Ela ficava frustrada. Essa questão da comunicação era complicada e não começou nessa época. Quando entrou na escola, ainda lá no Paraná, a Joyce tinha uns 6 anos e foi vítima de bullying. Hoje, a gente entende que isso não é legal. Mas na década de 80, 90, pensa, todo mundo chamava todo mundo de tudo. E o máximo que a gente podia fazer, se ficasse ofendido, era bater em quem estava mexendo com a gente. Só que, além da Joyce sofrer bullying, ela ainda apanhava de uma menina todos os dias. A mãe dela até tentou resolver. Foi na escola, falou com a professora, com a diretora, até com a mãe da menina. Mas nada adiantava. Um dia a Joyce chegou com uma mordida no ombro e a Meg
No desespero, ou talvez querendo que a Joyce aprendesse a se defender, disse bem brava: Se você apanhar na escola, eu vou bater em você. A Joyce não tinha para quem contar os problemas e acabou se fechando. Se afastou das crianças e passava todos os recreios sozinha. Eu não fazia festinha de aniversário e nem comemorava nada porque comecei a achar que ninguém na escola gostava de mim. A coisa foi tão grave que a primeira festa de aniversário que ela teve coragem de convidar amigos foi só quando ela fez 30 anos. Acredita? Voltando para Porto Velho, quando tinha 12 anos, o momento mais feliz da vida dela era os dias de sorvete e pizza. A gente vivia numa casa velha, não tinha grana, então quando a minha mãe recebia no começo do mês, minha mãe comprava os ingredientes e fazia pizza de atum, pizza portuguesa e comprava um pote de sorvete. Eu esperava por esse dia. É uma das memórias mais legais que eu tenho dessa época. Minha mãe, eu e meus irmãos comendo juntos. Bom, a Joyce cresceu, voltou para o Paraná para fazer cursinho e Meg inscreveu a filha no vestibular de publicidade da PUC, em São Paulo. Isso era 1994 e a Joyce tinha uns 17 anos. Ela não conhecia ninguém em São Paulo. Era assustador. A Meg só ligou e disse que ela ia dali alguns dias para São Paulo e ia ficar na casa de uma prima de um dentista do trabalho lá do Ministério Público. Joyce falou assim: Mas mãe, você não conhece essa mulher? Como é que eu vou ficar na casa dela? Como que eu vou morar em São Paulo sozinha? Mas quando a Meg coloca algo na cabeça, esquece. Tinha que ir chorando mesmo. Joyce foi então para casa da tal mulher desconhecida, morrendo de medo. Para ela, era muito assustador aquilo. Ficar numa cidade que ela nunca tinha ido na vida, sem ninguém da família por perto. Mas foi. Deu tudo certo e ela passou na PUC e meses depois foi morar em São Paulo sozinha. A relação das duas, mãe e filha, que já não era próxima, ficou mais distante ainda. Joyce em São Paulo e a mãe em Rondônia. Vamos combinar que não dava para ir ver a mãe num feriadão, né? Era só férias e olhe lá. Mas a pior distância entre as duas não era física. A Joyce não entendia muito o jeito da mãe ser. Essa coisa da mãe não falar as coisas, de não conversar, de nunca escutar, de impor o jeito dela, de agir sempre de forma impulsiva, sem avisar ninguém. Tipo, tem uma ideia, em vez de discutir com a família, de escutar outras opiniões, não. A mãe ia lá e fazia. E tinha que aceitar. Falar de sentimentos? Nunca. Joyce nunca ouviu a mãe falar que estava triste ou que era difícil sustentar os filhos sozinha ou mesmo que estava cansada. Não, Meg era uma rocha, simplesmente não falava. Até aqui, gente, eu acho que é uma história muito parecida com a de muita gente. Fala aí. Quem nunca escutou uma história que envolve um conflito entre mãe e filha? Eu acho que é uma história que se repete em muitas casas no Brasil. Mas como ela vai terminar, talvez não seja tão comum. Bom, Joyce foi estudando e continuou muito fechada. A Meg, nessa época, trabalhava dobrado para pagar a faculdade da Joyce, fazia imposto de renda, até que elas conseguiram uma bolsa de 75% na faculdade. Com 20 anos, a Joyce arrumou um namorado e 2 anos depois teve uma filha, a Luísa. Quando a Luísa nasceu, Meg foi para São Paulo para ajudar a Joyce nesse começo. Ficou lá 2 meses cuidando do bebê. No dia de ir embora, a Meg fez uma proposta. Deixa eu levar tua filha comigo para Porto Velho, aí eu continuo te ajudando até você terminar a faculdade. A Joyce não aceitou, não quis ficar longe da filha. A Meg ficou chateada e resolveu cortar o dinheiro que mandava. Cortou assim, ela mandava o dinheiro para pagar a faculdade e só a faculdade. Joyce ficou desesperada e teve que se virar. Sem grana e com um bebê recém-nascido, ela foi morar na casa da sogra, quero dizer, na casa da família do namorado. Foi uma época horrorosa, porque a Joyce arrumou um trabalho para pagar as despesas da faculdade e escutava todos os dias daquela família que ela devia largar a faculdade para cuidar da filha. Mas pensa, uma família que ninguém tinha diploma e viviam todos com a aposentadoria dos pais, inclusive o namorado dela. Quer dizer, a família que ela morava não incentivava, não estimulava ela de forma alguma.
A Joyce pensava assim: meu Deus, eu preciso acabar com a faculdade para dar um futuro digno para minha filha. A minha mãe não lutou tanto para mim, para eu jogar tudo no lixo agora. A relação com a sogra era muito difícil e no último mês de faculdade, a Joyce precisava de sanidade para acabar o curso, então ela pediu ajuda para Meg e acabou levando a filha para Porto Velho. Esse mês, quando ficou em São Paulo, sozinha, sem a menina, a Joyce chorava todos os dias com saudade. Voltou para Porto Velho e morou com a mãe por 6 meses. Foi uma época muito difícil, porque apesar de eu amar muito a minha mãe, ela gritava muito por tudo, eu ficava estressada. E eu não queria que a Luísa aprendesse esse tipo de comunicação. Em 2001, 2 anos depois, já estava namorando um homem que conheceu em Porto Velho e tomou coragem para voltar para São Paulo. A Luísa estava doente, não tinha se acostumado com o clima úmido de Rondônia. Joyce engoliu o orgulho e ligou para a sogra. Sim, a ex-sogra, mesma que era difícil de conviver, e pediu para ela ficar com a Luísa para poder trabalhar. A Joyce, o namorado e a Luísa foram juntos para São Paulo. Depois de 5 meses e 25 entrevistas, ela arrumou um emprego em uma das melhores agências de propaganda do país, mas começou a fazer a mesma coisa que a mãe. A vida dela virou só trabalho, nada mais importava. Joyce era muito rígida com a filha e quando a Luísa tinha 7 anos, ela fez xixi de medo da mãe. No meio de uma discussão entre as duas, ela fez xixi de medo. Joyce chegava no trabalho às 9 e ficava até 2, 3 horas da manhã todos os dias. Não tinha paciência com a filha, não conversava com ninguém, não pedia ajuda, vivia exausta. Decidia e tinha que ser do jeito dela. O que ela decidisse era do jeito dela e não tinha discussão. Louco isso, né? Olha, sem querer a Joyce acabou repetindo o mesmo padrão de comportamento que ela não gostava de ver na mãe. Na agência, a chefe dela era extremamente exigente. Uma Miranda da vida. Assédio moral ali era pouco. Joyce era tipo a Anne Hathaway do filme mesmo, no filme O Diabo Veste Prada. O que a mulher mandava, e mandava daquele jeitinho, ela falava sim e fazia. Ia para o banheiro chorar. Com 26 anos, Joyce ganhou uma úlcera de presente por conta aí dessa vida. Ela continuava tendo acessos de raiva igual aqueles que ela tinha na adolescência. Só que agora ela ia para o hospital tomar remédio na veia, ao menos uma vez por mês. E sentia muita ira. E assim, ela não entendia da onde que vinha tanta raiva. Não dá para viver assim, né? Ela chegou ao limite. Joyce estava se sentindo péssima, irritada com todo mundo, nada estava bom. Ela tratava mal a filha, o marido, a mãe, era explosiva. Eu falei para mim mesma, cara, o que eu tô fazendo comigo? O que eu tô fazendo com a minha vida? Com a minha filha? Joyce tinha esses questionamentos e foi buscar ajuda. Nessa época, ela encontrou um projeto social que oferecia psicoterapia de graça e começou a fazer um acompanhamento. Um dos primeiros insights que ela teve ali durante as sessões foi tentar entender quem era a mãe dela. Ela meio que parou assim para pensar: qual que é a história da minha mãe? Meg não era de falar, né? Então ali começou uma busca. E aqui a gente entra nas descobertas da Joyce. A gente deixa um pouquinho a história da Joyce para conhecer melhor a Margarete, essa mulher tão durona. Será que sempre foi assim? Meg nasceu no Paraná, numa família de 7 irmãos, 2 meninos e 5 meninas. Ela é a segunda filha. O pai dela era um homem que tinha uma situação financeira boa. Ele era mercador de tecidos e a mãe da Meg era uma mulher muito quieta, mas também muito forte. A mãe da Meg teve filhos muito nova, com 15 anos, e dali foi tipo assim, um filho atrás do outro. Então era aquela coisa, como que uma mãe cuida desse monte de criança? Cuida como dá, né? Uma criança vai cuidando da outra e assim vai. Apesar do pai da Meg ter uma vida financeira boa, ele não dava dinheiro algum para os filhos. Dava assim o básico, comida no prato, teto para morar e uma boa escola. O pai da Meg era muito rígido. Quando eles eram pequenos, o pai chegava do trabalho e pedia o chinelo. Escuta essa. Se em 1 minuto o chinelo não tivesse na frente dele,
Todos os filhos apanhavam. Ali não tinha diálogo e tudo era na base do medo. Teve um dia lá, quando a Meg tinha uns 8 anos, o pai pediu para Meg pegar um martelo num barracão que tinha atrás da casa. A Meg foi correndo e quando chegou na porta do barracão, tinha uma lagartixa bem no meio ali do vão, entre uma porta e outra. Não tinha como abrir porque a lagartixa ia pular nela. A Meg tinha pavor desse bicho e ficou ali, paralisada. Deve ser fobia ou algo assim. Só que o pai dela, enquanto ela estava lá nesse choque, o pai dela gritava: Cadê o martelo? E a Meg nem conseguia falar, de tanto pavor. E ele gritava: Se você não pegar, eu vou te dar uma surra. A Meg estava em choque. Quando ela olhou para o lado, o pai já estava lá, segurando uma mangueira enorme. E ele bateu. E bateu nas pernas dela. O pai não sabe, mas essa foi uma das únicas vezes que não doeu. A Meg estava com uma saia de brim assim, grossa, plissada, que a mãe tinha feito. Aí, enquanto apanhava, ela fingia que estava doendo, mas depois foi pro quarto, rir sozinha, da surra, sem dor. Ainda bem, né? Porque apanhar por causa de medo de lagartixa, vamos combinar, ninguém merece. Quando Meg era jovem, ela viu o irmão mais velho indo para a faculdade, mas o pai não permitia que as filhas estudassem. O pai falava que os meninos iriam para a faculdade e as meninas trabalhariam na loja. A Meg já trabalhava na loja desde nova, que era a loja de tecido deles. Isso, gente, eu tô falando aqui da década de 70. Nessa época, se formar era coisa rara mesmo, mas Meg queria, porque queria, e como não tinha como bater de frente com o pai, ela foi estudar escondida. Ela trabalhava na loja durante o dia e com o salário que ela ganhava, pagava a faculdade de Direito. A mãe dela acobertava, gente, acobertar a filha que está indo para a faculdade escondida. Olha que coisa louca. Na casa deles tinha aquelas portas de madeira com aquelas barras de ferro atravessando para trancar, aquelas que prende dos dois lados para não ter risco, para ninguém abrir. Então, o pai da Meg trancava toda a noite para ter certeza que ninguém atravessava, nem saía e nem entrava. Ele fazia isso e ia dormir. A mãe da Meg levantava para abrir a porta no meio da noite para as filhas que estudavam entrar. Imagina se o pai pega uma cena dessas. Se a Meg apanhava por causa de uma lagartixa, imagina saber que a filha está fugindo à noite para estudar, para fazer uma universidade. Já deu pra gente ver que Meg era bem à frente do tempo dela, e bem rebelde também. Naquela época tinha muito essa coisa de estudar em colégio de freira, e nessas escolas qualquer coisa ali fora do padrão, a criança já ia pro milho. Não podia nem fazer pergunta direito, que as freiras botavam os estudantes de joelho no milho no canto da sala, de frente para a parede. Pensa se a Meg não foi pro milho. Muitas vezes. Já até jogou livro e mochila na cara das freiras. Se a freira não tivesse abaixado, podia ter até morrido. Bom, quando estava ali com uns 20 e poucos anos, a Meg conheceu um cara e depois de um tempo casou. Não foi amor. Foi uma pessoa para tirar ela de casa, para tirar a Meg daquela vida de rigidez que eram as regras do pai. Ela interessada em sair daquela casa opressora e ele, o cara, interessado no dinheiro dela, ou melhor, do pai dela. Mal sabia o homem que o velho não dava dinheiro nem para os filhos. Era um casamento sem muito sentimento, sem diálogo. Era frio. Foi ali que Joyce nasceu e depois seus 2 irmãos. A situação financeira deles não era nada boa. Quando Joyce tinha uns 5 anos, o avô foi visitar eles e ficou comovido. O irmãozinho da Joyce dormindo, suado, numa casa de madeira, assim, bem simples. Aí o pai da Meg resolveu dar uma casa grande para eles. Era uma casa muito boa, de 2 andares, 600 metros do terreno. A Meg trabalhava como advogada e arrumou um cantinho ali, na frente da casa, para montar o escritório de advocacia. E com o dinheiro que ela ganhava, foi mobiliando aquela casa grande. O marido da Meg chamava os amigos e dizia: "Olha a minha casa", mas nunca ajudou com nada. Depois de alguns anos, a frieza entre os dois cresceu tanto que acabaram se separando. E aqui eu tô falando da década de 80. Eu tô falando de uma mulher separada. Para vocês terem uma noção, o divórcio foi autorizado no Brasil em 1977. Antes disso,
Não existia legalmente e também não é como é hoje, tipo, ai, vai lá e divorcia e pronto, acabou, a vida que segue. Não, vixe, nada a ver. Tinha que desquitar. O desquite era uma separação judicial. Só depois de 3 anos é que podia pedir o divórcio. E a pior parte não é nem esse tempo todo de espera, não. A pior parte era a mulher desquitada ou divorciada era considerada inferior. A sociedade julgava essas mulheres como fracassadas. Não conseguiu cumprir o seu papel de esposa. E normalmente a culpa do divórcio era da mulher. Não importa o que o homem fazia, a culpa era da esposa. Eu me lembro aqui que quando eu era pequena, lá na década de 80 também, eu tinha uma amiga que era filha de pais divorciados. E a minha avó falava que a menina não era uma boa influência, uma boa companhia para mim. Isso porque ela era filha de médico. E sabe como é que cidade pequena é, né? Médico era, não sei hoje, mas antigamente médico era quase Deus. Olha só que ironia. A filha do médico era a má influência, porque a mãe era separada, não era nem o pai, era a mãe. Lá em Maringá, no Paraná, não era diferente, não. Por causa do divórcio, Meg perdeu o trabalho que tinha como advogada em uma loja de departamentos. Perdeu os clientes, mas o pior não foi isso. Alguns anos depois da separação, a Meg conheceu um cara e começou a namorar. Um vizinho resolveu avisar o pai da Meg que ela estava levando um amigo para casa. Pra quê? O pai chamou a filha de tudo quanto é nome e depois dessa humilhação, ele tirou a casa da Meg de um dia para o outro. Meg se viu sem casa, sem emprego, até o escritório de advocacia que ela construiu na frente da casa, ela perdeu. Então, quando Meg se divorciou, ela perdeu tudo? Perdeu, menos os filhos. Pelo menos isso. Ela ficou com os filhos e foi morar numa casa mais humilde, num bairro mais distante. E para manter esses meninos, Meg começou a trabalhar na porta de cadeia. Vocês já ouviram falar nesse termo? Porta de cadeia, advogado de porta de cadeia? Eles são os advogados que ficam na porta das delegacias penitenciárias para ver se conseguem algum cliente. Ficam conversando com o familiar ou com um amigo de preso para tentar ali fazer alguma defesa. É tipo garantia zero de ter um trabalho. Os filhos da Meg, que estudavam na melhor escola de Maringá antes, tiveram que ir para uma escola pública nessa época. Meg começou a vender comida para fora porque desse jeito ela conseguia garantir pelo menos comida ali na casa deles. Ela fazia marmita, bombons e também chinelo de pano. Minha mãe é muito prendada, cozinha e costura pra caramba. Ela até arrumava televisão naquela época. Ela é muito curiosa. Então, tudo que dava para ela fazer para juntar uma grana, ela fazia. O ex-marido, que é pai das 3 crianças, nunca ajudou com nada. Pela justiça, ele tinha que pagar pensão, mas não tinha essa de se não pagar pensão vai preso. Então, na prática, não dava nada para as crianças. Para não falar assim que não dava nada, a cada 15 dias ele pegava os filhos para ficar com ele fim de semana. O restante era com a Meg mesmo. Bom, nisso, o tal namorado que ia visitar a Meg acabou mudando para a casa deles. Era um cara muito bacana, foi bem paizão para as crianças. Eles tinham um relacionamento saudável e pela primeira vez a Meg teve um amor. Ela gostava dele, ela sentia bem com ele, ajudou ele a se reerguer de um vício em álcool, construir sua vida. Esse namorado era bastante boêmio, tocava violão, gostava muito de ir nos barzinhos, tocava em rodas de samba, bossa nova. Apesar aí dos perrengues por conta de grana, foi uma época muito feliz. As crianças brincavam na rua, tinham uma referência masculina bacana em casa e estava tudo bem. Só que esse namorado tinha um filho adolescente e depois de um tempo esse menino foi morar com eles. O menino tinha um problema com drogas e com a chegada dele, o namorado da Meg, no caso o pai do menino, voltou a beber. Aí a vida deles se transformou no inferno. A Meg tinha medo de acontecer alguma coisa com os filhos dela. Nessa época, a Joyce estava com 9 anos e o filho do namorado, o filho desse cara, tinha 17. Então, no ponto de vista da Meg, era uma péssima influência. O negócio desandou de uma forma que um dia a Meg recebeu uma ligação.
Essa ligação era alguém contando para ela que o namorado estava num bar bebendo todas e estava rolando um lance ali com outras mulheres. O mundo da Meg desabou. Tudo isso que eu estou contando aqui foi o que a Joyce foi descobrindo durante o processo de terapia. Ela entendeu que tinha que saber mais da mãe e aí foi perguntando para os tios, para as tias, investigando as coisas que tinham acontecido na vida da mãe e, claro, perguntando para a mãe também, apesar da mãe ser bastante fechada. Aos poucos, ela foi contando uma coisa aqui, outra ali. Esse episódio do namorado mesmo, a Joyce sabia alguma coisa, porque a memória dela era de uma menina de 9 anos. Ela não tinha ideia, por exemplo, que a mãe fez tudo para proteger os filhos daquela influência negativa do filho do namorado. Nossa memória é muito seletiva. A gente lembra a parte das coisas que acontecem na nossa vida e, geralmente, as piores. Os traumas parece que grudam na nossa consciência e só deixa a gente ver parte ruim, e as partes boas ficam esquecidas. Daí a importância de revisitar, de sair perguntando o que aconteceu para pessoas assim diferentes. Eu acho que a gente acaba ressignificando tudo, vendo com diferentes pontos de vista as coisas que aconteceram na nossa vida. E talvez o que esteja na nossa memória não é exatamente como as coisas aconteceram, e sim como nós guardamos. Bom, continuando aqui a história da Meg. Depois de ser traída, ela colocou o homem e o filho para fora da casa dela. Nessa época, o pai da Joyce buscava ela e os irmãos de 15 em 15 dias para ficar com ele. Ele pegava na sexta e devolvia as crianças no domingo. Só que no fim de semana desses, quando ele foi devolver, não tinha ninguém em casa. Ele bateu na porta e Meg não atendeu. Eu nem preciso falar que não existia celular, né? Ele levou as crianças de volta, xingando horrores. Tentou de novo na segunda, na terça e nada da Meg. Aí ele foi atrás dos irmãos dela, porque as crianças estavam ali perdendo aula. Foi aí que chamaram os bombeiros e arrombaram a casa da Meg. Ali eles descobriram ela na cama desfalecida. Ela tinha tomado um monte de remédio para dormir. Levaram a Meg para a emergência do hospital para fazer lavagem estomacal. Ela estava tão transtornada que tiveram que chamar 6 enfermeiros para segurarem ela. Meg acabou até quebrando um braço por causa da força que ela fez para tentar se soltar. Que pesado, né? Bom, depois dessa, a família resolveu intervir. Não dava. Não tinha condições da Meg ficar daquele jeito. Uma das irmãs da Meg tinha morado em Porto Velho, capital de Rondônia, e falou que era em um lugar bom para reiniciar a vida. Então, a Meg ligou para uns amigos e logo descobriu uma oportunidade de trabalho lá. Até aqui na história da Meg, gente, ela está o tempo inteiro no Paraná, só para a gente não confundir. Agora vai começar a dar um sinal de Porto Velho nessa história aqui. Bom, ela resolveu viajar para tentar conseguir aquela vaga. Saiu do Paraná para Rondônia de ônibus. Sabe o que é isso? Literalmente, de sul a norte do Brasil. 44 horas de viagem, 2 dias e meio, direto, no busão. Nada certo, só uma tentativa de emprego. E isso só foi possível porque o irmão mais velho da Meg falou: Vai lá, vai tentar esse trabalho, que eu fico com as crianças. Ele levou os 3 para casa dele e juntou com os 3 que ele já tinha, enfim, ficou ali toda a galera junto. A Meg foi, só que no meio do caminho aconteceu uma coisa tão nada a ver, daquelas que a gente se pergunta, é um teste de resiliência? Numa das paradas, a Meg foi descer do ônibus e caiu. No que ela caiu, ela quebrou a perna. Só uma coisa, ela estava indo para Rondônia com o dinheiro contadinho da passagem, comida e, assim, para ficar uns dias ali e voltar. Nada extra. Mas aí agora, perna quebrada, foi levada para o hospital, raio-x, engessa, aquela coisa toda, além da dor, isso é dinheiro, né? Ela gastou quase tudo que ela tinha nessa brincadeira. Sem contar que ela estava no meio do nada assim, em alguma cidadezinha, no caminho, e claro que ela não conhecia absolutamente ninguém por ali. A Meg saiu do hospital e pensou: E agora? O que eu faço? Tinha escolha? Voltar para casa? Sem emprego? O que faz da vida? Meg resolveu seguir. Engessaram a perna dela, do pé até em cima, assim, do joelho, então nem dobrar ela conseguia. Agora como é que senta no ônibus desse jeito?
Eu não sei, deve ter jogado as pernas assim pro corredor, só pode. Só sei que a perna foi inchando, doendo mais e mais, perrengue. Tinha um casal lá no ônibus que ficou com tanta dó dela que até ofereceu ajuda. Eles ficaram sabendo da situação, da possibilidade do emprego, da grana que ela não tinha e estavam ali vendo toda aquela perna arrebentada também. Eles ofereceram para ela ficar na casa deles. Eles também estavam indo para Porto Velho. Que anjos, né? Mais ou menos. Ela foi para a casa do casal, eles deram um quarto para Meg ficar. Esse quarto era tão pequenininho que cabia só a caixa com as roupas dela, um colchão e só. Teve um dia que um rato caiu na cabeça da Meg. Imagina a cena. Ai, a gente ri de desespero. Deus me livre. Você tá lá, dormindo e um rato cai na tua cabeça? Nojento, né? Se tava ruim, ficou pior. A geladeira da casa tinha cadeado. Vocês escutaram isso? A mulher colocou cadeado na geladeira para Meg não pegar comida. Eu acho que eles deviam ser pessoas assim, bem pobres, porque não faz sentido, né? Às vezes eles não tinham dinheiro para comprar comida para distribuir ali, né? Para compartilhar ali com a Meg. Mas eles queriam ter oferecido um lugar só para ela ficar. Eu não sei se aí é maldade ou se é uma bondade relativa. Não sei, vai saber. Meg ficou ali 3 meses até conseguir uma conversa com o promotor de justiça. Estava marcada para 7 da manhã. Ela foi sem comer porque achou que ia ser rápido. Aí o tempo foi passando, ela lá esperando na recepção para falar com o tal promotor. Deu a hora do almoço, o povo saiu para comer, voltou e Meg com fome esperando. Chegou à tarde, cafezinho e ela sem nada no estômago. Quando deu 7 horas da noite, quero dizer, depois de 12 horas sentada na cadeira esperando por uma entrevista ou, né, pelo sinal lá do promotor, a secretária do homem fala: Desculpe, senhora, mas hoje o doutor não vai poder lhe atender. Meg não aguentou. Com fome, com raiva, invadiu o escritório do homem, um promotor de justiça, e já chegou falando: Olha só, eu tô aqui desde 7 horas da manhã, eu tenho 3 filhos e não tenho o que comer. Eu sei que tem essa vaga e eu preciso desse trabalho. Não saio daqui sem o senhor me contratar. O homem deve ter levado o maior susto. Ainda mais uma mulher daquele jeito fazer isso. Bom, deu certo. Eu acho que ele contratou foi no susto mesmo. Nem teve condições de dizer não. Meg voltou para o Paraná, para Maringá, para pegar as coisas e recomeçar a vida. 44 horas de viagem dentro do ônibus até em casa. A ideia, no começo, era alugar uma casa, arrumar tudo sozinha, para depois levar as crianças para Porto Velho. Mas não teve jeito. Quando Meg contou para as crianças que estava indo embora de novo, sem levar eles, foi uma choradeira. As crianças queriam ir com ela, mesmo tendo uma boa vida na casa do tio. Mas mãe é mãe, né? Aí faz o quê? Lá foram os 4 para Porto Velho, ainda sem casa. Meg e as crianças partiram do interior do Paraná rumo a uma vida completamente desconhecida, numa cidade totalmente distante lá no meio da região amazônica do Brasil. Logo que chegaram, eles ficaram de favor na casa de uma mulher. Essa mulher tinha uma filhinha pequena. Como a Joyce já tinha seus 11 anos, a mulher falou para ela cuidar da menininha enquanto a mãe estava arrumando um lugar para morar. Só que essa menina chorava e a mulher colocava a culpa na Joyce e fazia o quê? A mulher batia na Joyce. Batia e mandava a Joyce ficar quieta. Falava assim: Se você contar para sua mãe, vocês vão morar na rua. Como ameaça dessa, a Joyce ia fazer o quê? Apanhava quieta. 3 dias depois dessa tortura, a Meg chegou na casa da mulher, felizona, e disse que tinha alugado uma casa para eles e já estava com a chave. Como não precisava mais morar ali na casa daquela mulher, a Joyce tomou coragem e contou para a mãe o que estava acontecendo. Contou para a mãe que ela estava apanhando. A Meg não pensou 2 vezes, não pensou em dinheiro, não pensou que a casa não tinha um pó de café, não tinha um móvel. Catou ali as crianças e levou todo mundo para casa nova. Então eles arrumaram um colchão e foi ali que eles passaram as primeiras noites. Um colchão e algumas caixas de roupa.
Depois os móveis chegaram e eles foram se ajeitando devagar. Essa casa não podia ver uma chuva que alagava inteira. A Joyce tinha que usar aquelas botas de açougueiro, sabe, aquelas galochas, para poder tirar a água com rodo. Mas ela disse que essa parte até era divertida. O bem que criança acha graça de tudo, né? Isso é muito massa. Muitas dessas lembranças a Joyce tinha, assim, fresca na cabeça. Outras, ela só foi lembrando com o processo da terapia que eu falei para vocês, descobrindo aos poucos e também com esse trabalho de investigação, de ir perguntando para a família e também para a mãe. No começo, a Meg dizia que não queria falar de passado. Eu não sei como é que foi a pergunta da Joyce ou as perguntas, mas imagino que tenha sido genéricas, tipo assim, mãe, como é que foi tua infância? Geralmente, quando é assim, é difícil fazer a pessoa recordar. Mas se a gente é mais pontual, tipo assim, mãe, você brincava de boneca quando era criança? A resposta é mais simples, é mais fácil acessar as pessoas dessa forma. Fica aí a dica. Bom, com o tempo, a Joyce foi descobrindo pouco a pouco tudo isso que eu contei aqui para vocês. E boa parte dessa história foi a própria Meg que contou para ela. E, gente, parece exagero, mas esse processo transformou muito a vida da Joyce e a relação das duas. Primeiro eu vou falar da Joyce, daqui a pouco eu falo das duas. É um processo dolorido e muito bonito também. Depois de todas as guerras internas que estavam deixando a filha com medo, no caso a Luísa, a filha da Joyce, o namorado dela triste, a relação de trabalho doentia, a relação também com a mãe muito difícil, a Joyce identificou as falhas que ela própria tinha em se comunicar. Ela descobriu de onde vinha essa dificuldade de falar sobre o que quer, o que pensa, o que sente, de colocar para fora as necessidades dela sem ser agressiva. Ela identificou o que estava repetindo na forma ali de comunicar da mãe, do avô, da avó, do jeito de silenciar tudo, de não pedir ajuda. Ela também viu que aceitava tudo para si e que passava por cima dela mesma sem nunca dizer não para os outros. Então a Joyce começou a estudar comunicação de maneira mais profunda e descobriu a comunicação não violenta. Vocês já ouviram falar nesse termo, comunicação não violenta? Eu vou dar uma resumida aqui bem rapidinho. CNV, também é conhecida dessa forma, é um jeito de se comunicar usando a escuta e a empatia. É quando a gente consegue identificar a necessidade que está por trás dos sentimentos, tanto da gente mesmo quanto de outra pessoa. Essa comunicação ela é usada em fronte de guerra, só para vocês terem noção do quanto ela é poderosa. A Joyce se especializou nisso e hoje tem uma empresa que ensina como se comunicar melhor no ramo corporativo. O trabalho é basicamente harmonizar conflitos e ensinar as pessoas a explicarem melhor suas ideias. E Joyce também é palestrante. Para quem não conseguia se expressar, foi uma vitória incrível, né? Ela transformou a dor de não saber se comunicar em propósito de vida. Mas eu acho que a maior vitória disso tudo foi colocar isso na prática, na vida dela, harmonizar a relação com a mãe. Porque conhecendo a história da Meg, a Joyce ressignificou muita coisa. Vou dar uns exemplos. Ela achava que a mãe era ausente, que só trabalhava, mas aí a Joyce viu como a mãe dela teve que ser forte para estudar escondida. Ela viu o preconceito que a mãe passou por ser separada, como a mãe sozinha enfrentou tanta coisa para colocar comida dentro de casa e defendia os filhos sem medir esforços. A Joyce entendeu que a mãe não aprendeu em casa que as coisas se resolvem na conversa. A Meg não teve apoio na separação. Ninguém veio perguntar para ela por que ela estava separando ou como eram os sentimentos dela na época. Então, por passar tanta coisa sozinha, a Joyce entendeu que esse foi o jeito da mãe lidar com as dificuldades. Ela aprendeu que precisava enfrentar tudo sozinha e conseguiu enxergar uma mãe muito diferente, uma mãe guerreira e destemida. A Joyce entendeu que a mãe a criou para enfrentar um mundo que ela, a Meg, viveu. Quando ela fez a Joyce enfrentar o medo de chegar numa cidade totalmente desconhecida, quando ela fez a Joyce enfrentar o bullying, tudo isso era a maneira dela dizer: você tem que ser forte, porque ninguém vai te estender a mão. Foi assim com a Meg, né?
Gente, isso foi como se fosse um remédio, sabe? Entender tudo isso, se reconectar com a história da mãe, saber de onde ela vem, foi como um tratamento de dor. Ela foi tomando ali o remédio dia a dia e se curando. No caso aqui, o remédio foi escutar pessoas, escutar a mãe e escutar ela mesma. Hoje, a Joyce sabe que a coragem que ela carrega dentro dela vem da mãe, da coragem que a mãe teve, a coragem que ela foi obrigada a ter para enfrentar tudo sozinha com 3 filhos. Da criatividade, da habilidade de se virar quando o negócio aperta, da determinação de ir onde tem que ir, de fazer o que tem que fazer, sem olhar muito as consequências, da resiliência de levar uma porrada e conseguir dar a volta por cima e persistir, de liderança. Os medos da Joyce viraram coragem. E haja coragem para palestrar, hein? Palestra só não. Vocês entenderam isso aqui? Ela criou um negócio conceituado no Brasil e ajuda milhares de pessoas a se comunicarem melhor umas com as outras. E só conseguiu isso quando foi atrás da própria história, da história da mãe dela, e resolveu se curar, para também curar a relação com a filha. Quanta transformação, né? A Joyce hoje se enxerga na mãe. E a Meg mudou? Quando a gente tem um problema com uma pessoa, a gente sempre quer que a outra pessoa mude, né? É mais fácil o outro mudar para agradar a gente ou para caber no formato que a gente quer que as pessoas tenham na nossa vida. Na verdade, parece mais fácil, mas não é, porque a gente tem que brigar para isso acontecer. Eu falo brigar de briga mesmo, de discussão, de mágoa, de tristeza. E no final, é ilusão a gente achar que muda alguém. A gente não muda ninguém. Aí existe outro caminho, mudar a gente mesma. Dói muito. Dói reconhecer as nossas dores, dói reconhecer a nossa vulnerabilidade, dói contar pra gente mesmo que a gente não é quem a gente pensava que era. Dói mexer nas feridas. Ir lá, na infância, para entender de onde vem a sensação de ninguém gosta de mim ou por que minha mãe não é como eu quero. Dói. Mas é de verdade o único caminho de cura que a gente pode trilhar, mudar a nós mesmos. Pouco tempo atrás, quando a Meg tinha uns 73 anos, a Joyce estava com 46. A Meg virou para a Joyce e perguntou: Filha, eu queria entender o que eu fiz para você. Eu queria falar sobre como você vê as minhas atitudes. A Joyce quase caiu para trás. Uau! Ela quer conversar sobre... Hoje, quando a Joyce fala alguma coisa que desagrada a Meg, ela ainda tem dificuldade de falar, mas já consegue dizer que não gostou. E depois de 1 ou 2 dias, as duas conseguem retomar o assunto, conversar sobre o que incomodou e como melhorar. Esse processo está sendo lento, gradativo, e a Joyce insiste, porque ela sabe que a comunicação tem um grande poder de curar aquilo que dói. E sabe do que mais? Antes a Joyce não ligava muito para a mãe. Eu falo ligar de telefonar mesmo, porque ela não se sentia próxima. Pensava, vou ligar para falar o quê? O foco era só trabalhar, tocar a vida. Agora não, já tem 10 anos, a Joyce liga para a mãe todos os dias. A Meg continua em Rondônia e a Joyce em São Paulo. Então, apesar da distância, a Joyce liga para a mãe todos os dias sem ter assunto mesmo, nem é para contar ou saber nada. Às vezes, liga só para escutar a mãe falando que está cozinhando feijoada, que está fazendo ali um tambaqui, uma pizza. Joyce escuta a mesma receita 300 vezes e melhor. Totalmente interessada. Porque não é a receita que faz diferença, não é o que a mãe está falando, mas assim como ela está falando, qual que é o tom de voz, qual que é a empolgação. É o cuidado, a atenção, né? Ela vai ouvindo ela falar o dia a dia, reclamando que ninguém ajuda em casa, falando da novela. Esse é o lugar que a gente se encontrou. E eu sei que o dia que ela se for, eu vou sentir falta desse momento nosso. Já até liguei pra minha irmã e falei, Mana, quando a mãe se for, eu vou ligar pra você. Então, já vamos acostumando. Que lição, hein, gente? Serviu pra alguém aí? Alguém vai criar esse espaço com o pai e a mãe depois dessa história?
esse tempinho aí de ligar, mesmo que não seja para conversar nada. Ou alguém já tem esse espaço. Se tiver, me conta, que eu quero saber, porque eu amei essa ideia. Ai, às vezes não necessariamente o pai e a mãe. Às vezes alguém que a gente sente raiva. Pensa sobre isso, né? É um processo longo, mas pode ser tão lindo quanto a história aqui da Joyce e da Meg. Pensa nisso e se quiser saber mais sobre comunicação não violenta, me fala que eu tenho um livro ótimo sobre esse assunto para recomendar. Inclusive, tem o audiobook no YouTube, então dá para escutar de graça. Essa é a história da Joyce e ela tem um orgulho danado da mãe que tem.